Olá pessoal, eu sou o Ricardo Eu sou a Larissa. e sejam bem-vindos ao episódio zero aqui do Need Biocast, né? Esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente do comum, vai ser um episódio mais de apresentação mesmo, para vocês conhecerem eu e a Larissa, né? Que vamos ser os principais hosts do podcast e vamos acompanhar vocês nessa jornada aí, conhecendo a biotecnologia, falando de empreendedorismo e tudo mais. E aqui nós também vamos falar um pouco sobre por que nós decidimos fazer esse podcast, né? Sobre o que vai ser o podcast em si. E nós vamos falar também um pouco do nosso projeto de extensão, né? O Nid Biotech, que foi de onde surgiu o Nid Biocast, né? Então é isso, sejam bem-vindos ao nosso episódio zero, né? E vamos começar com as apresentações. Então, pessoal, para me apresentar propriamente para vocês, né? Prazer, eu sou o Ricardo, eu sou estudante do oitavo semestre de biotecnologia na UFC e ao longo da minha graduação eu já participei de vários projetos de extensão diferentes, né? Participei de competições de empreendedorismo também, teve uma delas que eu cheguei até bem longe, né? Mas isso é assunto para outro dia. E falando mais de mim mesmo, né? Fora da academia, eu sou um cara que gosta muito do mundo nerd, né? Então, filmes, séries, animes também. Jogo muitos jogos, não só de videogame, como de tabuleiro, de cartas também, né? Escuto muito podcast, né? Que daí que a gente tirou até muita inspiração pro nosso podcast, esse podcast que eu escuto, né? E eu sou um cara, assim, de muitos hobbies, assim, né? Eu gosto de estudar sobre muita coisa assim diferente, vários assuntos que eu acho interessantes, né? Inclusive sobre esses hobbies, né? Ultimamente o meu mais novo hobby tem sido a academia mesmo, né? Tipo musculação. E daí eu vou atrás de muitas coisas sobre musculação, nutrição e tudo mais. E eu sou meio que assim, né? Esse é o meu jeitinho. Eu sempre que eu tenho um hobby novo, eu pesquiso muito sobre isso e eu acabo que tenho muitas informações aleatórias na minha cabeça. E é isso que eu gosto de fazer. A Larissa acho que sabe muito bem disso, né, Larissa? Sim. Então, me apresentando. Oi, gente, meu nome é Larissa e, ao contrário do Ricardo, eu sou uma pessoa normal. Eu também sou aluna do oitavo semestre de Biotech da UFC. Então, estou ali caminhando para o finalzinho do curso, quase biotecnologista. Também já passei por vários projetos de extensão na faculdade. Também gosto muito de trabalhar com divulgação científica, faço parte de um coletivo que chama Profissão Biotech. E lá eu trabalho como redatora de textos para o blog. É um trabalho que eu gosto bastante de fazer. E, no geral, eu sou uma pessoa que sou bastante introspectiva, eu gosto bastante de atividades que eu possa fazer comigo mesma, então eu gosto muito de ler, gosto muito de fazer trabalhos manuais, gosto muito de desenhar, pintar. Já me aventurei por vários tipos de coisas diferentes, bordado. Então, essa sou eu. E hoje a gente está aqui também para falar um pouquinho para vocês sobre o que é o NID Biotech, né? Que é esse projeto que a gente faz parte. Exatamente, Larissa. Então, para começar, a gente tem que falar um pouco do que é o NID Biotech, né? O NID Biotech é o Núcleo de Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo em Biotecnologia, né? Lembrando que ele é uma iniciativa completamente discente, né? O que isso significa? Que nós, alunos mesmo da graduação, tínhamos essa ideia de estimular o empreendedorismo e estimular a pesquisa, né? Dentro do nosso curso e de fazer essa divulgação científica. E nós mesmos levamos essa ideia para os professores, né, que nos apoiaram e tudo mais. E hoje nós contamos com um time, né, de 11 graduandos, 3 pós-graduandos, né, que são os meninos do doutorado, que ajudam muito, muito a gente. E nós contamos com 4 professores tutores, né, sendo um delas a nossa coordenadora, nossa queridíssima professora Daniele, né, que foi quem abraçou com mais afinco a nossa causa e nos ajudou até hoje. E a necessidade da gente criar esse projeto veio meio que do período da pandemia mesmo que a gente estava vivendo, né? Grande parte das nossas disciplinas elas estavam sendo feitas em EAD, inclusive as que requerem laboratório. E claro que você não vai ter a mesma experiência, né, de você estar no laboratório fazendo uma disciplina EAD. Então a gente viu essa necessidade, né, de suprir esse trabalho em laboratório, né? E por isso a gente tem as nossas linhas de pesquisa do nosso projeto.
Na parte do empreendedorismo também a gente vê que na nossa área de biotecnologia, como é tudo muito novo, tem muito espaço para empreender, né? E quem melhor para empreender em biotecnologia do que nós, que vamos ser biotecnologistas no futuro, né? Já estamos quase chegando nisso aí, né? Estamos no finalzinho do curso. Então, é isso. E a divulgação científica nos dias de hoje, né? Nós sabemos da importância de transmitir informações que são de fontes verdadeiras e relevantes, né? Porque para combater essa desinformação e essas fake news até, né? E foi daí até que veio a ideia da gente criar o nosso podcast, né, Larissa? Isso, então surgiu, né, essa ideia da gente começar a gravar um podcast e a gente pensou, por que não, né? Por que não gravar, fazer, né, um podcast sobre biotecnologia? A gente percebeu que no nosso curso ainda não tinha essa iniciativa, né? Então não tinha nenhum podcast vinculado ao nosso curso de biotecnologia da UFC. E a gente achou essa oportunidade muito interessante, até porque nesse período de pandemia a gente percebeu que houve uma circulação muito alta de informações falsas, né? Como o Tato falou, as fake news. Principalmente no que é relacionado à nossa área de atuação, né? A biotecnologia, então muita coisa relacionada à vacina, muitas informações controversas. Então, a gente percebeu ali uma oportunidade bacana para a gente poder trazer essa conversa a público, né, de uma forma mais livre, de uma forma mais leve, através de uma conversa mesmo, para a gente poder explicar assuntos complexos, né, de uma forma mais descontraída e tentar também combater um pouco dessa desinformação que a gente vem vendo, né, na internet, principalmente durante esse período. Então, a gente busca trazer convidados, né, que entendam, que sejam especialistas naquela área para trazer informações de qualidade e a gente poder discutir um pouquinho, né, sobre esses assuntos tão complexos e tentar trazer de uma forma mais simples e que todo mundo possa entender. Então, aqui a gente vai falar sobre várias coisas, a gente vai ter vários quadros, né, Ricardo? Sim, né? Aqui a gente pretende falar sobre conteúdo mesmo, né? Sobre ciência e pesquisa, né? E principalmente da parte que é relevante para a sociedade, né? Que é como essa ciência, essa pesquisa, ela está inserida no nosso dia a dia, né? Tipo, por que existe esses conteúdos, né? Por que existe transgênicos, por exemplo? Qual a importância deles na nossa sociedade, né? Outra coisa que a gente quer abordar aqui no nosso podcast também são os vários caminhos possíveis para um graduando em biotecnologia, né? Porque como o nosso curso é muito novo, a nossa área é muito nova, né? Como uma profissão, a gente não tem muita referência, né? De muitas pessoas formadas, e são muitos caminhos possíveis para a gente pode explorar, né? Então nós temos pessoas que estão graduadas em biotecnologia, que foram empreender, a gente tem pessoas graduadas em biotecnologia, que hoje em dia estão trabalhando com marketing, que estão trabalhando com divulgação científica, em jornais científicos e tudo mais. Então a gente tem N caminhos possíveis para explorar e a gente quer trazer um pouco dessas carreiras mesmo de biotecnologistas para vocês aqui no nosso podcast, para vocês saberem a grande vastidão que existe dentro da nossa profissão, né? Inclusive, o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre transgênicos, né? Que é um assunto super relevante na nossa área e é basicamente o que é mais associado com a nossa profissão, né? E nós vamos falar disso com o professor Murilo Alves, né? Que é o nosso professor na UFC. E ele vai sair agora na quinta-feira, dia 3 de março, tá? Então, se você tá ouvindo isso aqui no dia do lançamento, né? Vem aí ainda. Vai sair, e tá muito legal o episódio. A gente fala sobre muitas coisas, sobre o que são transgênicos, né? Como eles são feitos e por que eles surgiram, né? De onde veio a necessidade da gente entrar nessa área, de voltar esforços para estudar esses transgênicos e produzir eles. E como eles são importantes para a gente hoje em dia, né? No nosso dia a dia. E isso é só um pouquinho do que a gente tem a mostrar para vocês, né? Nós do NID Biotech temos para mostrar para vocês. E é muito importante que vocês acompanhem a gente, né, Larissa? Isso mesmo. Então, se você quer ficar ligado em tudo que a gente está fazendo e acompanhar nosso trabalho, você pode seguir a gente no Instagram, o @nidbiotech. Lá é o nosso principal canal de comunicação. Então, qualquer dúvida, você pode estar mandando um direct pra gente, que a gente responde assim que puder. E também lá a gente tem um trabalho muito bom de divulgação de conteúdo, né? Produção de conteúdo, divulgação científica. Então, quem quiser acompanhar, né, o nosso dia a dia por lá, é só seguir.
E quem quiser também ter uma comunicação mais formal com a gente, pode mandar um e-mail no nidbiotech@gmail.com. E a gente também fica super disponível para tirar qualquer dúvida e também sugestões, né? Sim, sim, com certeza. A gente sempre vai levar essas sugestões de vocês muito a sério e vai ser tudo muito debatido para tentar incorporar alguma sugestão que a gente acha interessante pra gente, né? Inclusive, né, já de antemão falando que a gente pretende trazer sugestões de vocês pro próprio Nid Biocast, tá? Então, dúvidas, temas e tudo mais, vocês podem compartilhar com a gente que a gente vai tentar incorporar e trazer aqui pra vocês também. Então eu acho que era isso que a gente tinha pra falar hoje pra vocês aqui, tá? Então a gente agradece você que escutou até aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e um pouquinho mais sobre nós, né? Eu e a Larissa. E fiquem ligados aí, porque como eu falei, dia 3 de março vai vir o primeiro episódio e ele tá muito, muito legal, né, Larissa? É isso mesmo, então obrigada por ter ouvido a gente até aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.